A confissão de Pedro e a repreensão de Jesus. Texto base: Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Introdução: imagine caminhar ao lado de Jesus por meses, ouvindo seus ensinamentos, vendo milagres, e ainda assim, não compreendê-lo completamente. Este é o pano de fundo dessa passagem. Pedro, como porta-voz dos discípulos, faz uma confissão grandiosa, mas logo em seguida recebe uma das mais duras repreensões vindas da boca do próprio Cristo. Esse trecho é um divisor de águas no Evangelho de Marcos. É onde a cruz entra em cena com mais nitidez. Contexto histórico e geográfico: Jesus está a caminho das aldeias de Cesareia de Filipe, uma região ao norte da Galileia, perto do Monte Hermon. Essa era uma área fortemente influenciada pela cultura grega e romana, cheia de templos pagãos e referências à idolatria, incluindo um santuário dedicado ao deus Pan. Foi nesse cenário de contraste entre divindades pagãs e o Messias verdadeiro que Jesus pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Esse detalhe geográfico é importante porque, enquanto muitos deuses eram adorados ali, Jesus está prestes a ser confessado como o Cristo, o ungido de Deus. Leitura do texto-chave. Então Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem os outros dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros, Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto, e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Marcos capítulo 8, versículos 27 a 33. Parei. A pergunta que ecoa pelos séculos: quem vocês dizem que eu sou? Jesus não está interessado em respostas populares. Ele deseja uma confissão pessoal. Muitos diziam que ele era João Batista ressuscitado, Elias reencarnado ou algum profeta poderoso. Todos elogios, mas ainda assim errados. Ilustração. Assim como nos tempos de Jesus, hoje há muitas opiniões sobre quem ele é. Para alguns, um líder religioso. Para outros, um sábio mestre. Mas a salvação não vem por saber quem os outros dizem que Jesus é. Ela vem quando nós mesmos o reconhecemos como o Cristo. Martin Lloyd-Jones declarou: o grande problema da Igreja não é o que o mundo pensa sobre Cristo, mas o que a própria Igreja pensa sobre ele. A confissão inspirada: tu és o Cristo. Pedro, cheio de ousadia, professa aquilo que o Espírito Santo revelou a ele. Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias esperado. Exemplo bíblico. Mateus capítulo 16, versículo 17, acrescenta uma revelação interessante. Jesus diz: não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, foi uma revelação divina. Pedro não entendeu Jesus por lógica, mas por iluminação do alto. 3. O silêncio ordenado. Não falem a ninguém. Por que Jesus proíbe que divulguem essa verdade? Porque a compreensão deles sobre o Messias ainda era incompleta. Eles esperavam um libertador político, não um salvador sofredor. Se anunciassem o Cristo, poderiam criar expectativas erradas no povo, antecipando confrontos prematuros com Roma. Reflexão pastoral. Muitas vezes também falamos de Jesus
com base em uma compreensão incompleta. Falamos do Deus que cura, mas esquecemos que Ele também chama para carregar a cruz. 4. A revelação chocante. O caminho da cruz. Jesus então abre o coração e revela o plano. É necessário que o Filho do Homem sofra. Palavras como sofrimento, rejeição e morte não faziam parte do vocabulário de um Messias vitorioso, segundo os judeus. Mas Jesus sabia que o caminho da redenção passa obrigatoriamente pela cruz. Charles Spurgeon afirmou: a cruz de Cristo é o centro da história humana. Todos os caminhos de Deus convergem ali. V. A repreensão de Pedro e a contra-repreensão de Cristo. Pedro, tomado pela confusão, chama Jesus à parte e tenta dissuadi-lo desse caminho. Talvez tenha dito algo como: não fale assim, mestre, não há necessidade de sofrimento. Mas Jesus se volta e repreende Pedro com palavras fortes: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque qualquer tentativa de impedir Jesus de ir à cruz é, na verdade, obra do diabo. Pedro estava agindo com boas intenções humanas, mas sem discernimento espiritual. Exemplo bíblico. Em Mateus capítulo 4, versículo 9, Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo, sem a cruz. Aqui, Pedro faz a mesma oferta, disfarçada. Senhor, não vá para a cruz. John Stott comenta: sem a cruz, não há cristianismo. Remover a cruz do Evangelho é esvaziar seu poder. Aplicações pastorais. Reconheça quem Jesus é. Pessoalmente, Ele quer saber o que você diz sobre Ele, não o que os outros dizem. Cuidado com expectativas erradas sobre Deus. Ele é o Cristo, mas também é o Cordeiro. Ele reina, mas também sofreu. Entenda que o caminho da cruz é necessário. Jesus deixou claro: não há glória sem sofrimento. Até crentes usados por Deus podem errar. Feio Pedro foi instrumento de revelação, mas também de repreensão. Isso nos ensina a andar com humildade. Sempre busque pensar nas coisas do alto. A mente carnal vê o sofrimento como derrota. A mente espiritual vê a cruz como o caminho para a vitória eterna. Conclusão: essa passagem nos confronta profundamente. Nossa confissão sobre Jesus é sincera. Mas será que estamos preparados para seguir o caminho que ele trilhou? Muitos querem a glória do reino, mas sem a renúncia do Calvário. Jesus olhou para Pedro e disse: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Hoje, ele pode estar nos dizendo o mesmo. Que o Espírito nos ajude a pensar como o céu pensa, amar o que Deus ama e seguir não só o Cristo glorioso, mas também o Cristo crucificado. Queridos irmãos e irmãs, se este estudo sobre a cruz falou com seu coração, não guarde isso só para você. Espalhe essa mensagem. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que a cruz não é o fim, mas o começo de uma nova vida em Cristo. Curta, deixe seu comentário e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que edificam, despertam e fortalecem a fé. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. E se você conhece alguém que está carregando um fardo pesado, envia esse estudo como um abraço de Deus para a vida dessa pessoa. Clique aqui para se inscrever no canal. Insira o link do canal aqui. Compartilhe. Jesus merece ser anunciado. A cruz precisa ser lembrada. Deus abençoe você e sua casa abundantemente. Nos encontramos no próximo estudo, debaixo da cruz e aos pés do Salvador.